Glória a Deus. Pessoal, nós vamos dar continuidade. Eu quero fechar um assunto que é acerca dos 3 inimigos do cristão. E já vou hoje fazer o fechamento dessa série sobre libertação. Mesmo porque se formos falar sobre libertação, temos muito conteúdo e vai tomar o ano todo, não é? É muito grande. Então nós estamos fazendo só uma base fundamental para termos consciência dessa batalha espiritual que existe neste mundo e também sobre as nossas vidas, que a gente tem que ter consciência para termos vitória. Porque uma pessoa que não tem consciência, não sabe o que está acontecendo, ela é levada, não é? Apanha e nem sabe o que está apanhando. Mas você consciente, você tem como tomar posição, tomar suas armas e vencer o seu inimigo. Falamos sobre acerca dos 3 inimigos do cristão. Temos falado sobre o primeiro inimigo, que é o diabo, Satanás, os demônios. Então falamos sobre as hierarquias do demônio. Então não vamos entrar mais nesse assunto, porque já temos falado, é o primeiro adversário. Mas depois falamos sobre o segundo adversário, o mundo. E quando eu falo primeiro e segundo, não é que em ordem de importância, mas são os 3. Falamos sobre o mundo no encontro passado. E quem não pegou esse tema, esse estudo, tem gravado no podcast da nossa igreja, tá bom? É só você baixar o nosso aplicativo, não é? no seu celular, e você pode entrar e participar de todos esses conteúdos. E hoje eu quero falar sobre o terceiro inimigo, que é a carne. Nossa, inimigo, carne? Sim, carne. O diabo, o mundo, você vai entender que aspecto do mundo, e a carne. A carne, logicamente, não estamos falando do corpo físico aqui só, né? Aqui, ó, a carne, não é? Mas nós estamos falando de algo que é acerca da natureza humana, que é independente, contrária, tem uma luta interna dessa carne, dessa natureza humana caída, que não se submete a Deus. Então, o termo carne, que é sarx no grego, tem esse significado. Paulo usa de 2 sentidos. O neutro, não é? Que é o sentido físico, natural do ser humano, mas o sentido negativo que o apóstolo Paulo usa na Bíblia, ele é o que mais fala sobre a carne. Esse sentido negativo é justamente o que nós estamos falando, que é a natureza oposta a Deus e ao seu espírito. A carne é o próprio ser humano na plenitude da sua realidade humana decaída do paraíso. Ele só saiu, o ser humano só saiu do céu, por quê? Porque ele não se submeteu a Deus, desobedeceu, foi rebelde. E como castigo, Deus mandou o ser humano para a terra, não é? E fechou o lugar de entrada novamente para o paraíso, o céu. E só entra lá agora, aqui da terra, do céu, só entra aqueles que recebem Jesus como o Senhor, o dono da sua vida, e submete ao senhorio de Jesus, ao direcionamento de Jesus. Tá bom? Então, é o sangue de Jesus que nos salva, que nos liberta e nos purifica para poder agora sermos salvos. Mas, então a carne é literalmente essa natureza. É o ser humano como um todo caído, rebelde, que não se submete a Deus, o Criador. É autônomo, totalmente autônomo, não é? E veja,
não é possível você estar na carne e no espírito ao mesmo tempo. Então, assim, é impossível estar na carne e ao mesmo tempo estar no espírito, nesse contexto. É impossível. E ao ponto do apóstolo Paulo, não é, deixar claro isso, né, que se a gente estar se submetendo ao Senhor, ao Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos, as paixões e a vontade da carne. Carne nesse sentido de inclinação nossa para o erro, ou inclinação para não submeter a Deus, não querer fazer aquilo que a gente sabe que Deus quer que faça, uma coisa interna. Mas quem está no Espírito quer fazer a vontade de Deus, quer agradar a Deus, e assim existe uma guerra, uma luta espiritual dentro do próprio ser humano. A carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. É uma guerra que o apóstolo Paulo, em Romanos 7, exemplifica isso, dizendo: miserável homem que sou, porque parte de mim quer agradar a Deus, quer se submeter a Deus, e parte de mim não quer, né? Então, registrando assim a experiência de Paulo, de que há uma luta interna já dentro do cristão, e claramente deixa para nós assim, o exemplo que nós estamos falando aqui, que é um inimigo. Se eu não me engano, foi sim, um dos reformadores, se eu não me engano, Calvino, ou Lutero, desculpe, fugiu da mente, mas ele tinha a seguinte frase, né? O maior inimigo do ser humano é ele mesmo. O maior inimigo da gente é a gente mesmo, né? No sentido de que a gente realmente às vezes luta contra a gente mesmo, não é? É o próprio inimigo, o nosso eu, o nosso ego, o nosso egoísmo. Então o cristão já convertido, ele não está na carne, mas no Espírito. E estando no Espírito, a gente não satisfaz as concupiscências da carne. Gálatas 5, 16 e 17, 16 a 26. Mas o 16 fala, se a gente estiver no Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da carne. Tá bom, gente? Então deu para entender carne, o significado de carne? Não é lá que está nosso fogueiro, né? Óbvio. É a inclinação do ser humano de independência, de fazer aquilo que não agrada a Deus, mas que agrada ao seu egoísmo, né? Então veja, a essência dessa natureza, você percebe lá no Éden. Antes de o ser humano ser enviado para fora do paraíso, já o homem e a mulher, eles foram seduzidos pelo diabo, diz a Bíblia, né, que a serpente enganou e seduziu a mulher e o homem. Lá já a gente se vê a coisa da carne, não é? Deus havia dado uma ordem, estava no paraíso, puxa, tudo de bom lá, né? Mas a mulher e o homem foram seduzidos a de repente, pensar que Deus era egoísta. E o diabo conseguiu fazer isso na mente da mulher e do homem, dizendo assim, Deus não quer que vocês saibam do bem e do mal, né? Por isso ele falou para vocês não comerem. Quer dizer, desafiou o homem e a mulher a serem conhecedores que nem Deus, não é? Então, você percebe que aí já entra a inclinação do ser humano, que estava lá guardadinha no coração do ser humano, de desobedecer aquilo que Deus pede para fazer, não é? E, consequentemente, foram lançados fora do paraíso. Então, veja que aí é a essência da carne, né? É a inclinação de não fazer, ou de querer ser igual a Deus, de querer ter autonomia, independência, enfim. Essa é a essência tua, a priori, antes de
uma conversão genuína. E depois da conversão genuína, começa uma guerra. Porque a natureza humana não sai totalmente da gente. É nós que passamos, convertidos, a ter mais força. O Espírito de Deus que vem habitar na gente, que dá um novo coração, ele nos ajuda a vencer as tentações, a fazer o que é certo. A gente começa a ter prazer com Deus. Não é? Não que a gente não tenha as tentações e as lutas, mas a gente passa a ter mais força e vencer a essa inclinação da carne. Que fique claro, então, que a carne não sai da gente. Não é? Enquanto a gente viver, nós vamos estar tendo que ter essa luta interna e vencendo em nome de Jesus. A fonte de muitos dos nossos problemas e conflitos não é o diabo, é a carne, é o inimigo interno. É essa carne que dá legalidade para o inimigo agir. A carne abrange a mente, a alma, o corpo. Ela é muito rica. Quando se fala carne, é todas as nossas ideias, pensamentos que, de repente, sentimentos, vontades, que não vão de acordo com o padrão de excelência, de bondade, de pureza de Deus, do Criador, que sabe o que é melhor para nós. Então, esse conteúdo da carne é muito grande, né? Esses são pensamentos, ataques na nossa mente, sentimentos, é o coração e a parte do corpo, né? Da sensualidade do corpo. E a carne na Bíblia, em muitas citações, tem muita essa característica da sensualidade, da sexualidade, dos impulsos sexuais. Quando se fala sobre carne na Bíblia. Tá bom, gente? Então não é só, mas tem um conteúdo muito grande da carne com inclinações e impulsos sexuais desordenados, sem controle, ou usado de uma forma errada. Por exemplo, a traição. O homem para ser fiel à mulher, a mulher para ser fiel ao homem, mas acontece a traição. Há uma tentação, há um desejo ilícito, aí eu largo a fidelidade aqui, eu traio. Então, é um impulso desordenado, você não exerce o teu controle, que Deus pediu para controlar. Não é? Então, e assim, uma grande quantidade de impulsos que vem para nos roubar do padrão que Deus quer que a gente viva. É na carne que é desenvolvido o pecado e a morte espiritual. Leia comigo Tiago 1:12, para você ver que interessante esse texto. No Tiago 1, veja o verso 12 em diante. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Agora veja só, ser provado, não fale que está sendo provado, né? Do verso 13, ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, porque ele não é tentado pelo mal. Verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Essa morte aqui, claro que você está entendendo que não é morte física. Às vezes, claro, tem pecados que podem levar à morte, mas nós estamos falando de pecado que leva à morte espiritual, separação de Deus. Quebra a tua comunhão com Deus. Quem está entendendo aqui? Não é? A morte, o pecado gera morte. Essa morte é separação de Deus. Você acaba ficando com uma barreira e não tem comunhão com Deus. Enquanto você não entra na presença do Senhor, pede perdão, acerta, não é? Então veja que essa morte começa onde? Na cobiça. E onde começa a cobiça? No nosso coração, nos nossos olhos, nos nossos desejos, na carne. Essa inclinação.
tá? Para o pecado, para a independência de Deus, para a desobediência. E a gente não pode falar então que a gente é tentado. Puxa, Deus está permitindo que eu seja tentado, Ele está deixando o diabo tentar. Não põe Deus na parada. Na tentação, não coloque Deus na parada. Porque cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. Essa palavrinha feia significa desejos. Desejos do seu coração. Tá? Então é na carne que é desenvolvido isso. E foi na alma também, e nesse lado da natureza de Jesus, que ele foi tentado também. Se você ler Hebreus 4,15, Hebreus 4,15 diz que Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Você aprende que a tentação, ela não é pecado ainda. Por quê? Porque se Jesus foi tentado e não pecou, estão entendendo? Então é por quê? A tentação em si não é pecado, não é o pecado. O pecado é quando você consome, quando você faz, pratica, você entrega, você tem o ato, você faz, concebe. Vem o sentimento e você dá vazão para aquilo. Aí você acaba caindo. Mas só ser tentado, tipo assim, nossa, ai, que vontade de fazer isso. Não, Deus, mas eu não vou fazer. Eu fui tentado, mas eu não fiz. Está entendendo ou não? Então Jesus é o exemplo de pessoa que foi muito tentado em tudo, mas ele jamais pecou. Não é? Eu queria deixar claro para você que o coração da gente, ele tem que ser muito filtrado, os nossos sentimentos. Porque nem tudo que a gente sente, mesmo sendo cristão, mesmo depois de orar, nem tudo que a gente sente provém de Deus. Não é porque está no meu coração, é verdade, é genuíno, é certo, significa que está certo. Significa que não é errado. Só porque eu tenho no meu coração. E às vezes até você está sendo sincera. Porque em Jeremias 17, 5 e 9, diz assim, o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E aí o Senhor mostra que é Ele que esquadrinha os nossos corações. Ele que sonda e sabe realmente o que está por trás. Então, às vezes, o teu sentimento e o meu pode ser legítimo. Entendeu? Pode ser muito bom, correto. Mas, necessariamente, não proceda de Deus. Então, cuidado para você não legitimizar uma ação porque você está de todo o coração sincero. Porque o teu coração é enganoso. O meu coração também é enganoso. E nós precisamos filtrar, discernir, avaliar, para saber realmente se a essência tem sentido. Olha, isso não foi outro, mas eu mesmo fui a pessoa que ouviu isso, não uma, mas várias vezes, no aconselhamento, na psicologia, no aconselhamento cristão. Já ouvi muitas vezes assim, puxa, eu não tenho dúvida que o que eu estou sentindo é verdadeiro, é de Deus, porque é muito forte, é muito sincero. Se tratando de estar com a sua família, mas estar sentindo amor por outra pessoa, sentindo vontade de largar o seu casamento para ter outra pessoa. Ela legitima o fato por estar sentindo de verdade. É sincero,
Então só pode ser coisa boa. Quem está entendendo aqui? Então o coração não pode ser o juiz daquilo que eu estou querendo fazer. Porque às vezes eu posso sentir que eu estou com muita vontade daquilo, eu penso muito nisso, eu já cultivei, e a minha mente, meu coração está comprometido. Pode todo mundo falar, mas você, não, isso é certo, olha, tenho certeza até que Deus não me condena não, porque isso é puro, isso é muito puro, né? Então veja que é muito complicado isso. Agora, eu quero encerrar com 2 textos esse tema. Tiago 3, verso 13. Tiago 3, 13. Olha o que diz esse texto. Em diante, né? 13 em diante. Quem entre vós é sábio e inteligente? Então mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração, olha só, agora grava bem isso. Se tendes em vosso coração, inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tá? Então, olha que interessante. Se tem em você, se tem no vosso coração essas coisas, isso não é de Deus, não é natural do ser humano bom, mas é demoníaco. Coração, que você está tendo aquilo no coração, mas é algo demoníaco. A ligação entre coisas que estão no nosso coração e que pode ser demoníaco. Deu para entender? Isso é a Bíblia. E cabe a gente entender isso para ter sabedoria que vem do alto. E olha qual que é o filtro da sabedoria. Como você pode avaliar se aquilo que você está falando, pensando, está correto. A sabedoria que vem lá do alto é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, e sem fingimento. E é em paz que se semeia o fruto da justiça. Então veja que a sabedoria que vem do alto, de Deus, tem outras características. Então, se no coração da gente está tendo estes sentimentos, é porque nós estamos com o coração puro. E se não, é porque o nosso coração não está puro. Está com sentimentos demoníacos. Olha só que interessante, né? E finalmente o texto que eu quero deixar para vocês é 1 Coríntios 10, 13. Para vencermos essa questão da carne. 1 Coríntios, vencer o inimigo, que é um dos inimigos, que é a nossa carne. 1 Coríntios 10, nós vamos ler o verso de número 13. Esse é um texto clássico. Esse é um texto fundamental nessa questão. E se eu fosse você, conselho, grava ele, marque ele. É um texto muito bom para se decorar. Tá? Aliás, uma prática muito boa para você ter uma vida vitoriosa, decorar textos bíblicos. Fica na tua mente, no teu coração. Uma prática muito boa para a tua memória. 1 Coríntios 10, 13 fala assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá
que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então eu não sou obrigado, eu não preciso cair na tentação. Deus dá recursos, porque Ele sabe que nós não suportamos. Ele sabe a medida que nós suportamos. E junto com aquele tipo de prova, junto com aquele peso, aquela dificuldade que você está sentindo, puxa vida, não, vai me acabar, eu vou cair, eu vou ser destruído, eu não vou aguentar. Pode ter certeza que nesse tipo de prova, seja de ordem sofrimento físico, sofrimento emocional, problemas romântico, com família, sexual, físico, financeiro, seja qualquer tipo de provação, a tentação e provação, para que você caia, você tem uma promessa de Deus. Ele te dá uma saída, Ele te dá um escape, para que você suporte. Você entendeu bem isso aí? Isso é uma chave de vitória. E você já agradecer a Deus quando você estiver na prova. E muito difícil. Você agradecer a Deus falando para Ele: Deus, eu te agradeço, porque eu já tenho uma promessa, que é o escape. Eu não serei provado, eu não estou sendo provado além das minhas forças. Então o Senhor me dá recurso, sim. Isso já expressa gratidão e fé em Deus. Só esse tipo de oração, de entendimento, já te dá uma força sobrenatural. Amém, queridos? 1 Coríntios 10, 13 é um texto muito, muito importante com relação a vencer o nosso inimigo interno, que é a nossa própria carne. Entenda-se, inclinação para independência de Deus, autonomia, fazer o que eu quero, satisfazer os meus desejos, as minhas paixões, as minhas concupiscências, que é desejo forte e ardente, seja de qualquer natureza, mas que vai fora daquilo que Deus pede para mim. Essa é a inclinação da carne. Mas quando você se sentir tentado, creia que Deus tem um escape, uma saída para você. Creia e tome posse, porque aí você verá realmente o livramento, a glória de Deus, você verá sobre você. Creia e você verá a glória de Deus manifestar na situação que você precisa. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nesse sentido, eu encerro aqui esse tema, que são os 3 inimigos do cristão. E, para fechar essa questão básica de libertação, eu queria fechar dando uma orientação, não só para você, mas para você saber detectar quando alguém está tendo uma influência maligna, espiritual, ruim. Você ter um discernimento, até para você mesmo, não é? E assim ter as armas e vencer. E ajudar pessoas também. Você vai estar convivendo com pessoas na tua família, no seu serviço, vizinhança, parentela, e também nos grupos pequenos, nossos grupos vida, e você orientar essas pessoas e conduzir essas pessoas, ajudando elas a terem uma libertação, né? Uma cura espiritual. Então, dando esse pano de fundo, que é para você e para ajudar outros também, quais são os níveis de influência espiritual? Não é? Você já ouviu falar dos 3 níveis: tentação, opressão e endemoniamento. Mas eu quero abranger um pouquinho mais isso, né? Você viu que tentação, nós já temos
clareza de que Deus dá um recurso para a gente não precisar cair, né? Em 1 Coríntios 10, 13. Mas eu quero expandir um pouquinho mais, falando sobre esses níveis de influência. Por exemplo, tem atuações malignas, espirituais, que causam prisões, amarras na vida das pessoas. Elas se sentem mesmo, até às vezes falam, não é? Se sentem e falam às vezes que estão amarradas, sentem como amarradas. Isto não é e não pode ser considerado comum e normal. Não é. O contrário é o que Deus espera de todos nós seres humanos. Ele veio para libertar. Ele veio para quebrar as amarras. E se você se sente amarrado, deveria ser pelos laços de amor de Deus. Porque Ele nos envolve com laços de amor. Mas amarrado, amarração, prisão, não. Então, isso já é um sintoma que você precisa entrar num nível de batalha espiritual, como é o nosso tema aqui. Não é? E entrar num nível de oração de luta. Pedir e compartilhar com algumas pessoas sérias, próximas de você, espirituais, cristãos mesmo, maduros, para que te ajudem, que tenha noção de batalha espiritual, né? Saiba lutar com armas contra demônios, espíritos malignos, para que você experimente liberdade e não prisão. Amém, queridos? Então é um nível de influência. Você percebe que está amarrado, está aprisionado a situações, não consegue sair disso. Opa, é um sintoma, né? Pode não ser espiritual? Pode, por conta de circunstâncias, problemas emocionais, relacional. Então nós vamos resolver. Mesmo assim eu oro, peço, Senhor, em nome de Jesus eu vou vencer. Me dá sabedoria. E vai para que tenha resultados, né? Então, circunstancialmente, você pode até sentir, puxa, eu estou amarrado na situação, eu preciso desamarrar. Mas se há alguma coisa que permanece e fica aquela coisa enrolada, e nunca desenrola, e não sai, pelo amor de Deus, começa a discernir que pode ser, né, espiritual, demônio na parada, um espírito maligno para fazer isso. Outro nível é compulsão. A pessoa age muito, e isso é muito comum, essas compulsões agem muito na área da vontade. São jugos demoníacos sobre a vontade da pessoa. Uma força compulsiva, ela é diagnosticada pela falta de controle. Quando a pessoa tem uma compulsão, é porque ela não está conseguindo o controle. Percebe? Então, compulsões em várias situações, em várias áreas, né? O que é compulsão? Então, é você não ter controle, a tua vontade, você não consegue, né? Opa! Já fez força, já está, tem batalhado por alguma situação e não consegue, é na hora de você entrar espiritualmente falando na coisa. Porque senão você vai acabar sendo destruído, derrotado. Compulsão para compra, para preencher o vazio. Pessoa viciada nisso não para. Compulsão por comida. O pessoal se mata, né? Comendo tanto. Compulsão por mentira. Compulsão sexual, né? Tantas compulsões. Todo tipo de coisas que traz de alguma forma uma sensação de alívio, também pode gerar compulsão, né? Por que a pessoa às vezes fica compulsiva em comprar as coisas? Mesmo que qualquer bobagem, eu tenho que comprar alguma coisinha. Não é porque traz uma satisfação, uma certa satisfação, um prazer. Por que a pessoa come, porque a comida também dá prazer. Por que compulsão sexual? Porque o sexo também traz prazer. As compulsões, então, estão ligadas a situações
que trazem prazer, tá? Um alívio. E passa a ser uma droga, quando aquilo passa a ser uma compulsão. Deu para entender, né, gente? Qualquer dúvida, depois você pode perguntar. Então, você vê uma pessoa com compulsão, tá, tem um aspecto psicológico, e aí? Só? Não resolveu? Entra no espiritual. Tá? Sempre começa com uma coisa mais, deixa eu ver, de uma forma racional, entendimento, emocional. Não resolveu? Entra no espiritual. Eu não estou sendo ignorante aqui, nem radical. Né? Porque os nossos conflitos, emoções, claro que produzem essas coisas também. A carne. Mas os demônios também fazem isso. Eles fazem você ficar compulsivamente preso a uma situação. Outro nível de influência demoníaca é um comportamento irracional. Se você perceber isso em você, perceber isso em algumas pessoas que estão ao teu redor, puxa, orienta. Tipo assim, quando você percebe uma mudança radical de comportamento na pessoa, de temperamento, de humor, muitas vezes age na mente provocando loucura, sabe? Coisas irracionais. Você já, sinal de alerta. Por quê? Porque o diabo também, ele cega o entendimento da pessoa, ele distorce, ele produz sofismas, 2 Coríntios 10:4. Por isso Paulo fala, as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Sofismas são pensamentos que parecem ser verdadeiros, mas são falsos. Então como vai destruir esses pensamentos? Com a palavra de Deus, com armas de Deus. Amém ou não? Arma de Deus, oração, arma de Deus, palavra, arma de Deus, conselho, arma de Deus, louvor. Então você vai usar as armas de Deus e vai colocar por terra e fazer cair por terra toda essa situação de comportamento irracional, dizendo, eu não aceito estar pensando assim ou agindo assim de uma forma irracional. O que é isso? Eu preciso ter entendimento, não viver uma loucura, uma cegueira, fazendo coisa estúpida, irracional. Né? O ser humano não foi feito para isso. Né? Outra coisa, outra influência é a opressão demoníaca. São forças malignas externas que podem se manifestar em forma de dores, mal-estar físico, emocional, podendo gerar irritação, mudanças de humor ou levar até a depressão. Então, opressões de todo tipo maligna. Opressão, é claro, é diferente de possessão. Opressão é quando o diabo, ele te causa peso, ele te põe para baixo, e não necessariamente se manifesta alguma coisa tão evidente espiritual, mas através de coisas assim, de sentimento, de uma angústia, de um peso, que não tem muito motivo, não tem muita razão, e aí você já se liga, acende uma luzinha, opa, deixa eu entrar em batalha espiritual. Quantas vezes eu já me peguei, agora eu estou mais esperto, né? Me pegava muito sentindo uma certa, um desânimo, um aperto no coração, um sentimento ruim. Puxa, eu falei, meu Deus, a mente parece que ficava embotada, pensamentos embotados assim. Aí eu conversava comigo mesmo, começava a avaliar. Puxa vida, mas por que assim? O que aconteceu? Fazia uma rápida avaliação, eu falei, não, em nome de Jesus, eu rejeito esse tipo de sentimento em mim, essa opressão na minha mente, em nome de Jesus. Começava a orar, foi embora. Quando detectou, começou a orar,
tem que ir embora. Quando é a origem maligna. E muitas vezes você precisa insistir. Insistir orando. Porque como o diabo ouve a gente falando aqui, ó, o diabo está tendo. O primeiro aluno aqui nessa classe, no culto, é o diabo. Primeiro aluno. Inteligentíssimo. Então, como ele sabe que a gente está tendo ferramentas, ele vai, deixa eu pegar esses caras. Deixa eu pegar essas irmãs. Né? Então, ele vai tentar fazer você se enganar. Eu fiz, mas não deu certo. Faz. Deus vai dar discernimento. Você checou, não tem nenhuma razão, não tem nenhum problema, não tem nenhum conflito assim. Eu não estou... Opa, então, discerni, orei. Volto a falar para você. É importante colocar para alguns irmãos maduros, espirituais. Vamos orar. Ora comigo, ora por mim, ora comigo, porque eu vou vencer. Então você fecha uma aliança com Deus e vai. O diabo tem que sair. Porque ele viu que você é uma pessoa perseverante. Não é aquela assim, deixa eu orar. Não passou? Então não era. Deixa eu gastar todo o meu dinheiro com psiquiatra e psicólogo. Deixa eu gastar todo o meu dinheiro para tentar curar o fluxo de sangue com médico. 13 anos. Isso foi todo o meu dinheiro. Não é assim, né? Então, por isso que nós temos que ter discernimento. Mais pessoas maduras para nos ajudar a discernir. E bater na origem certa. Você não resolve problemas emocionais de origem emocional e mente expulsando demônio. Você vai ter que tratar, vai ter que entender o processo e tomar posse também, junto com o Senhor, mas na mente, na emoção. É emoção, é você. E você não trata problemas espirituais, opressão demoníaca, qualquer situação demoníaca com remedinho, calmante, e nem com aconselhamento. Quem está entendendo aqui? Cada coisa, na sua origem, tem o remédio certo, tem a ferramenta certa. Então, lembra daquela coisa do discernimento? O discernimento, o dom de discernimento, o discernimento que você precisa pedir para Deus para você saber discernir o que é de origem humana, minha, pessoal, carnal, emocional, humana. De origem demoníaca. É difícil fazer isso aqui, né? Origem demoníaca. Muito difícil. E origem divina. O que é de origem divina? O que é de origem demoníaca? O que é origem humana? Minha emoção, meu coração, meus sentimentos, minha carne. Isso é muito importante, porque você vai saber atacar com a arma certa. Não se expulsa a carne, não se expulsa sentimentos carnais, se trata na cruz, se crucifica. Não se trata com medicamento, com aconselhamento, com psicologia, atuações demoníacas. Vai ficar ad eterno. Cada coisa, cada origem, com a sua maneira, seu remédio, a sua ferramenta. Amém, queridos? Então, dito isso, eu quero dizer para você que o último dessas influências, a última é o endemoniamento. A palavra endemoniamento já diz, é um demônio dentro, agindo na parte interna do ser humano. E, via de regra, é na mente, é na alma da pessoa. Mente e alma, entenda que é no mesmo lugar, é a mesma coisa. Tá? O corpo é diferente. E espírito é diferente. Mas a mente e a alma, você não vai conseguir diferenciar, não. É a mesma coisa. Tá bom? Então, se você
tem um demônio, se alguém tem um demônio, o demônio está aninhado, não pense que é sempre a mesma coisa, a pessoa vai estribuchar, vai cair, vai rolar, está endemoniado. Às vezes a pessoa está endemoniada, tem um demônio agindo, mas não está tendo manifestação física. É aqui, na mente. Lembra de Judas? Que o diabo entrou nele, ele fez o que tinha que fazer? Não aparentou nada. Pedro, o diabo encheu o coração dele. Ele negou Jesus, mas também não apareceu nenhuma manifestação física visível. Amém, queridos? Então veja que o endemoniamento, isso aqui não está ligado apenas à manifestação física, né? Através do corpo de uma pessoa. Esse sintoma pode atingir vários níveis, indo de uma risada, choro, mudança de comportamento, voz, não é? Como nós acabamos de lembrar aqui, como foi o endemoniamento de Judas, como foi o endemoniamento do Pedro, que Jesus disse para Pedro, arreda de Satanás. Foi um tipo de endemoniamento, não é? Então a gente tem muito tabu, o cristão, só para falar assim, eu não sou endemoniado. Não, tem muito tabu, porque a ação do espírito maligno, eles agem de várias formas. O que vai realmente fazer a diferença é o teu discernimento, é você andar com Deus, é você estar nesse espírito de agradar a Deus, de ter um coração realmente sensível a Ele, né? Se alimentando da palavra, porque você vai ter base para avaliar, puxa, o que Deus quer, o que Ele não quer, o que é certo, o que é errado. Quem lê a Bíblia vai ter muito mais sabedoria para fazer o que Deus se agrada e fechar as portas para toda atuação de espíritos malignos. Amém, queridos? Glória a Deus. Era isso que tinha para hoje e também para encerrar esse ciclo básico sobre noções de libertação. Tá bom, queridos? Batalha espiritual, e que você, com essa última fala, eu quero realmente pedir para você, fique esperto com a sua própria vida, né, discernindo, e também com aqueles amigos, irmãos, famílias que estão próximos de você, que você pode ajudar dando um direcionamento. Amém? E se você percebe que alguém precisa de uma atuação assim, de uma libertação, de cura, procure a gente. E nós vamos estar agendando, direcionando, né? De repente a administração e o aconselhamento, a cura interior, a libertação, é diferente de expulsar um demônio. Vai precisar ser um processo, alguns encontros. Os homens a gente vai encaminhar para homens, mulheres vai encaminhar para as mulheres fazerem, não é? Então, tem essa liberdade, né, para você e também para orientar outros que estão próximos de você, de repente para receber libertação. Por isso você tem que estar claro os sintomas aí, os sinais que acometem as pessoas que estão opressas. Tá bom, queridos? Amém? Glória a Deus. Obrigado porque vocês me toleraram essa fase aí dessas palestras. E eu quero mesmo que você saia dessa fase assim, de conhecimento básico com um discernimento a mais e com muita vontade de ter uma vida plenamente liberta e ajudando outros a se libertar também. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus. Amém? Para desfazer as obras do diabo. 1 João 4:8. E João 8. 42, olha, 36 e 42. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. É a verdade que nos liberta. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar? Em nome de Jesus.